Estamos de volta com o programa Viva Saúde. Hoje conversando sobre uma possível segunda onda do coronavírus aqui no Brasil, aqui na Paraíba também. Que momento é esse que nós estamos vivendo, em que já percebemos um leve aumento aí do número de casos e de mortes também do coronavírus? A gente está conversando com o Dr. Rodolfo Bacelar, que está nos explicando a respeito disso, do que esperar deste novo momento e também de qual postura tomar a partir de agora. Afinal de contas, ainda estamos na pandemia, precisamos nos cuidar. Sei que é desgastante, também acho desgastante, sim, também sofremos juntos, porém é necessário. Não saímos ainda dessa pandemia, a vacina ainda não está posta aí para todos nós, então realmente precisamos nos cuidar até que tudo isso seja resolvido. Doutor Rodolfo, a gente vinha falando no primeiro bloco sobre essa segunda onda, sobre como é que essa segunda onda poderia se comportar no Brasil e no mundo, enfim. Mas eu faço uma pergunta para ti. Muito se falou sobre a imunidade de rebanho, que seria uma saída também para melhorar a nossa proteção em relação ao coronavírus. E essa imunidade de rebanho seria adquirida aos poucos, mediante o contágio, a proliferação do coronavírus na população. Nós conseguimos atingir alguma coisa? Temos alguma imunidade de rebanho hoje? A gente pode afirmar isso hoje? Na verdade, não. A teoria da imunidade de rebanho é exatamente como você disse, Mirna, mas é disseminar o vírus de certa forma que eu tivesse uma imunidade da população, uma grande imunidade e que esse vírus começasse a perder força nesse contexto. As sociedades que adquiriram que tornaram essa ideia talvez mais aplicável, o principal exemplo que a gente tem hoje é a Suécia. E a Suécia passa por um momento muito delicado, talvez seja a pior resposta em termos de combate à pandemia dos países europeus. A gente já tem várias vezes as autoridades suecas vindo a público pedir desculpas à população pela adoção dessa medida inadequada. A gente tem uma crescente do número de casos. As pessoas que muitas vezes advogam em prol da imunidade de rebanho, além do contexto de saúde, falam da questão econômica, porque as coisas não podem parar, porque existe um impacto. Hoje, a Suécia tem o maior impacto econômico quando comparado com os outros países escandinavos. Então, ele teve a pior resposta de todos os aspectos, seja no contexto sanitário, seja no contexto econômico. Então, hoje, não existe nenhum dado clínico, nenhum suporte sanitário ou qualquer dado de gestão que indique que a imunidade de rebanho seja uma boa opção. Na verdade, a imunidade de rebanho vai trazer grandes prejuízos, é o contrário disso. A gente vai fazer várias pessoas que poderiam ter vidas salvas morrerem. Então, nesse sentido, eu vou meio que escolher os mais aptos, e isso é uma coisa extremamente grave. A humanidade já passou por momentos desses, de escolher os mais aptos e deixar os menos aptos padecerem, e é o contrário. A gente é a humanidade porque a gente combate isso, porque todos merecem ter o mesmo tratamento, todos têm os mesmos direitos. É verdade, doutor. Realmente a gente não precisa passar por isso, né? Nossa ciência é tão evoluída que a gente pode sim lutar por saídas mais justas, né, para a humanidade como um todo, né? Que não seja apenas os mais fortes, os mais viáveis, né, que sobrevivam a este momento. Realmente a gente não quer que isso seja uma realidade. Doutor Rodolfo, em relação aos pacientes que já contraíram o coronavírus, também muito se colocou aí em questão em relação a essa imunização particular. Enfim, os pacientes que tiveram uma vez, o que é que a gente tem cientificamente comprovado? Eles ficam realmente imunes ou ficam imunes ali por muito pouco tempo? Nós já temos respostas mais claras sobre isso? Já assim, existe a possibilidade de ter Covid 2 vezes, a reinfecção é possível, mas ela não é um evento comum. A gente tem mais de 5 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. E casos documentados de reinfecção, a gente tem em dezenas. Então, a chance é muito baixa nesse momento. A gente, no mundo, talvez tenha, das dezenas confirmadas, a gente tem centenas de casos suspeitos, mas ainda assim, para milhões, o impacto disso é muito baixo. O que a gente percebe é que, com o passar do tempo, a imunidade vai reduzir. Acredita-se que essa imunidade ela dure pelo menos 6 meses. Mas no Que é contexto pouco, é pandêmico, considerado pouco?
é considerado, de certa maneira, sim. Mas é uma estimativa de 6 meses. A gente vê que a gente está falando sobre a pandemia desde fevereiro, existiram pessoas que pegaram no começo e que não se reinfectaram ainda. E assim, a gente passa, então, àquela questão, poxa vida, será que eu estou com Covid de novo? Eu já tive uma primeira vez, já passaram aí 6 meses da primeira vez que eu tive, será que eu estou com Covid de novo? Tem algumas ressalvas acerca disso. A primeira é que os sintomas são flutuantes. Então, uma pessoa pode ter os sintomas, eles às vezes demoram a se resolver, e eles podem ter períodos de melhora, depois de um maior agravamento, e junto disso, o vírus pode permanecer, não o vírus em si, mas partículas virais, o vírus morto, pedaços dele, podem permanecer na via aérea por até 90 dias. E aí a pessoa vai fazer o teste, vai achar que tem o Covid, o vírus viável, já que o teste é para o material genético e não para o vírus se multiplicando, vai ter os sintomas flutuantes e vai achar que tem uma reinfecção tem uma reinfecção, tem a Covid pela segunda vez. Mas a gente só pode dizer isso depois de 90 dias, que é quando se tem documentado que tem um clearance viral, a eliminação do total das partículas do vírus. Então, se essa pessoa tem sintomas semelhantes à Covid com mais de 3 meses de diferença, essa pessoa tem que ser investigada para reinfecção. Ok, então. Doutor Rodolfo, a gente observa alguns casos também aí que está atrelando bastante o coronavírus, a questão vascular, problemas cardíacos pós-Covid. Isso é fato? Isso está acontecendo realmente? Existem essas ligações pós-infecção? Isso. A doença, a Covid, apesar de ser um vírus respiratório, os impactos dela são sistêmicos. Então, o que a gente percebe é que a gente não só percebe, mas tem documentado que não fica restrito só à questão respiratória. Além dos impactos respiratórios, existem problemas cardiovasculares associados, o maior risco de evolução com trombos, questões cerebrais também, infecções do sistema nervoso central, alguns quadros de uma demência transitória que pode ser vista. Então, a infecção pode causar alterações da função renal. Existe uma diversidade de sistemas que podem ser acometidos, que não é só a questão de ficar com falta de ar, de ficar tossindo. A doença é multissistêmica, por mais que seja um vírus respiratório. O que a gente tem, então, assim, Mirna, até adiantando um pouquinho, é uma certa confusão em termos disso. O Covid não é a única doença protrombótica. As infecções por si só, então, pneumonia bacteriana, pode causar um aumento do risco de trombo, de risco cardiovascular também. E isso tem que ser levado em consideração. Certo. Doutor Rodolfo, entrando agora em outra seara, bastante polêmica, inclusive, polêmica nacional, é a questão da vacinação em relação ao Covid. As vacinas estão postas aí, na verdade, uma disputa muito acirrada, né, em todo o mercado mundial, uma disputa acirrada, cada país querendo sair na frente, querendo terminar sua vacina, querendo concluir, colocar a disponibilidade e disponibilizá-la no mercado. O que é que o senhor tem achado de tudo isso? O que é que a gente pode esperar? E assim, a nossa expectativa pelas vacinas que estão arrodeando o Brasil. Dá para ter uma expectativa boa para este ano de 2021? O que a gente vê é uma situação muito particular, porque viver junto com o momento de maior avanço científico, talvez, do século, que a gente vai presenciar, junto com um retrocesso em termos de conhecimento da população impressionante. A gente como se diz popularmente, a gente está na crista da onda do conhecimento científico acerca das imunizações, ao mesmo tempo em que se nega algo que já é estabelecido, que já é conhecido, em que o Brasil já é um exemplo mundial em termos de imunização. A gente é a pátria do Zé Gotinha. Então, um Programa Nacional de Imunização, que já foi exemplo no mundo todo, passa hoje a ser questionado por uma população. Muito dessa conduta negacionista tem impressionado. E também o uso político da discussão. É uma questão sanitária antes de tudo. Acerca das nossas vacinas, a gente tem no Brasil hoje como um foco pandêmico várias vacinas sendo testadas aqui. A gente tem, das principais vacinas, são essas que são mais discutidas. A vacina do grupo de Oxford, que tem, na verdade, o subsídio de uma empresa privada, que é a AstraZeneca. E tem uma outra vacina, que é a vacina feita pela Sinovac, que é uma empresa chinesa,
em parceria com o Instituto Butantan. Essas são as duas das principais vacinas. E essas vacinas, elas são vacinas extremamente avançadas. A gente, em termos de testagem, essas duas vacinas estão em fase 3 já, em vias de chegar a terminar seus trabalhos e terem seus dados publicados para que sejam postos a crivo dos órgãos reguladores, como, por exemplo, a Anvisa no Brasil, o FDA nos Estados Unidos, a Agência de Regulação Europeia. Então, a gente tem boas perspectivas, sim. E as duas vacinas, pelo que se tem dito pelas empresas, a gente não tem acesso a esses dados científicos ainda, mas são duas vacinas eficazes, ou seja, seriam capazes de imunizar adequadamente a população e, no mínimo, promover uma volta a uma vida relativamente normal, sem a necessidade dessas medidas de distanciamento social. Tem toda uma questão em volta dessas vacinas que também precisa ser discutida, que é a diferença entre eficácia e proteção. Uma vacina ser eficaz só vai dizer se a população é realmente protegida dependendo da quantidade de pessoas que tomem a vacina. Então, se eu tenho uma vacina que tem 90% de eficácia, eu preciso de pelo menos 70% da população, 60% da população imunizada. Para acabar com a pandemia, 80%. Quanto menos eficácia eu tenho da vacina, mais pessoas eu preciso ter vacinadas. Então, isso é uma outra questão. Se as pessoas se negam a se vacinar, a gente talvez, mesmo com a vacina, persista em um determinado momento com o impacto da Covid-19. Doutor Rodolfo, a gente observa que algumas vacinas já estão em um estágio bem avançado de testagem, vacinas com aplicação agora em grupos de 40 mil pessoas, por exemplo. Essa amostragem, ela é representativa quando se fala de uma população mundial? Isso. Entendendo até a questão de como é feito um estudo acerca das vacinas. A primeira começa tudo em modelos. Então, primeiro se tem um teste numa pequena parcela de cobaias, testa-se uma teoria, e aí depois desse teste da teoria vai para o experimento nas cobaias. Nessas cobaias, com um número considerável de cobaias, eu provo minha teoria, e a partir disso eu entro nos estudos de fase clínica, que é o que todo mundo escuta, fase 1, 2, 3, o que são essas fases? A primeira fase é uma fase de testar se aquela vacina é capaz de produzir anticorpos. E no ser humano. E nesse sentido eu vou usar apenas dezenas de pessoas. Então são grupos pequenos. Também nesse pequeno grupo eu avalio a segurança. A segurança vai ser avaliada em todos os testes. Mas passado disso, eu vou para um segundo teste, que eu vou testar, além da segurança, uma capacidade de resposta, de eficácia, de efeitos colaterais, trazendo de novo a questão da segurança. E de dezenas de pessoas eu vou para centenas. E no estudo de fase 3 eu vou avaliar exatamente essa questão de promover a imunidade. E aí eu teria, então, milhares de pessoas testadas. O estudo não para aí. Na fase 3 ele é posto a crivo das agências regulatórias. E aí não existe ainda a fase 4 do estudo, que é a fase depois da liberação, em que continua se acompanhando essas vacinas para saber se vai haver algum efeito que não foi esperado, mesmo naqueles milhares de pessoas. Então, nunca se deixa de ter cuidados acerca dessas vacinas. Das vacinas que a gente tem hoje divulgadas, a gente tem muito de divulgação das empresas. A gente precisa ainda ter acesso aos dados realmente publicados nas revistas científicas. Mas o que as empresas dizem é que a maioria delas tem eficácia de 90%, e que vai existir alguma nuance em uma e outra acerca de como elas funcionam e como elas vão ser distribuídas. Hoje, as mais avançadas são as vacinas de RNA mensageiro, onde eu consegui colocar dentro de uma esfera de gordura que se funde com as células da gente, material genético do vírus, para que meu organismo identifique aquilo, simplificando esse conceito, identifique e produza anticorpos. Então, essa seria uma forma segura de se combater. Essa é a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna. Então, essas são as vacinas que saíram com 90% de eficácia, 95% de eficácia. Elas têm um grande porém, que elas precisam ser armazenadas em temperaturas muito baixas, principalmente a da Pfizer, menos 70 graus Celsius. Hoje, no Brasil, a gente não tem uma rede de refrigeração capaz de suportar essa vacina. A Pfizer promete trabalhar nesse sentido para tornar a vacina mais viável. Já a vacina da Moderna, ela consegue utilizar a rede de refrigeração que a gente tem no Brasil. Das outras vacinas que a gente tem uma vacina, que é a vacina da AstraZeneca,
certo? Que é essa vacina do grupo de Oxford, que ele pega um vírus respiratório, e um vírus que não causa doença ativa na gente, e ele coloca dentro desse vírus respiratório o material do coronavírus também, para que a gente tenha contato com esse vírus fantasiado de Covid e aprenda a lidar com a Covid. Essa vacina também hoje mesmo, hoje pela manhã, a AstraZeneca divulgou os resultados, divulgou, na verdade, na imprensa, a gente não teve acesso aos dados, de que essa vacina teria uma eficácia de entre 70% a 90%. E o que chamou a atenção é que a vacina com uma dose menor foi mais eficaz. Então, quando dava uma dose menor, ela tinha 90% de eficácia. Com a dose maior, ela teve 70% de eficácia. Que pode ser uma questão estatística ou então pode ser uma boa notícia que eu vou precisar produzir menos vacina para ter mais eficácia. Pois é, doutor Rodolfo, aí já vão ser cenas dos próximos capítulos que a gente vai conseguir acompanhar dia a dia para ver essa evolução, mas esperamos realmente que dê tudo certo e que nós consigamos colocar essa vacina no mercado, essa vacina disponível para a população o mais rápido possível, né? Que acreditamos nisso, né? Que a vacina realmente vai trazer nossa vida, se é que a gente consegue voltar ao antigo normal, mas vai trazer pelo menos para mais perto do antigo normal. Doutor Rodolfo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa Viva Saúde, muito obrigada mesmo pelos esclarecimentos, por ter explicado com tanta maestria tudo isso para a gente. Que é isso, Mina, eu que agradeço de novo o convite e é sempre um prazer estar aqui e novamente agradecendo também a iniciativa do Viva Saúde de discutir a Covid-19, a pandemia, porque com certeza é algo que a gente precisa fazer. Disseminar informação é uma grande arma que a gente tem para lutar contra o vírus. É isso mesmo. Obrigada a você de casa que nos acompanhou, que ficou aqui conosco no programa Viva Saúde. Eu espero que você tenha gostado da nossa discussão, que tenha aprendido, que tenha consumido realmente essas informações que são muito importantes para este momento que nós estamos vivendo, né? Afinal de contas, nós sabemos que juntos a gente pode sim conseguir contornar essa situação e sair ainda mais fortes desta pandemia. Um beijo grande para você de casa. A gente se encontra no próximo Viva Saúde. Até breve!